pessoal, tudo certo? Gente, então nós estamos aí iniciando mais um Momento SBA, nesse mês de outubro, né? Um mês especial, que a gente vai trazer um assunto que vocês conhecem bem durante esse mês, né? Que é o Outubro Rosa, né? O mês de conscientização, o mês de falar sobre prevenção do câncer de mama, né? Esse cuidado com as mulheres. Então nós estamos aqui hoje com a Marcele Vier, que é a médica oncologista clínica, e também aqui com a Jurema Santos, que é a diretora voluntária da AMUC, e a gente vai falar sobre o que é a AMUC daqui a pouquinho, né, Jurema? Eu queria que vocês, então, se apresentassem, sejam bem-vindas a esse nosso Momento SBA, que é bem especial, que é bem bacana, que a gente está levando hoje para o pessoal. Então, por favor, façam as honras. Então, né, como você já me apresentou, meu nome é Marcele Vieira, sou médica oncologista, atuo na Oncologia Clínica Florianópolis e também na Maternidade Carmela Dutra. Na Maternidade Carmela Dutra, mais voltada, então, para tratamento de tumores de mama ginecológicos. E acho de fundamental importância esse contato, a gente, enfim, está falando com a população. Então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por esse momento, que seja bastante proveitoso aí para todos nós. Show de bola. Então, bom dia a todos, eu sou Jurema Santos, sou diretora voluntária da AMUC desde 2009, e desde 2009 nós temos esse compromisso com a divulgação de informação qualificada. Por isso, oportunidades como essa são extremamente relevantes e eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço por vocês estarem aqui conosco. Então vamos começar já, Jurema, explicando para o pessoal de casa e para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, o que é a AMUC, né? O que seria essa instituição, essa associação, não sei, explicar para nós, por gentileza. Então, a AMUC é uma organização da sociedade civil que foi fundada em 2020 por uma médica que percebeu que as suas pacientes de câncer de mama tinham muito pouca informação, não só sobre seus tratamentos, mas também sobre seus direitos. E ao perceber isso, ela passou a oferecer um atendimento através, inclusive, de um escritório jurídico. Com o tempo, esse grupo aumentou, a organização cresceu, se descobriram também que outros itens eram muito importantes, não é? Como capacitar pessoas, voluntários, chamar empresas para participar. E na sua evolução, a AMUC também percebeu que não só o câncer de mama era muito importante, que o câncer é uma das causas que mais mata pessoas no mundo, e por isso também passou a atender pacientes, outros pacientes oncológicos, não é? E se dedica também a outras campanhas, como câncer de pele, câncer de pulmão, câncer de cólon, e tem um atendimento jurídico que presta atendimento a todos os tipos, a pacientes de câncer, aos seus familiares. Legal. Hoje aqui vai ser bacana a gente conversar, eu falei que... Porque nós vamos trazer um pouco da assistência mesmo, né? Um pouco sobre... A gente tratar sobre a prevenção, sobre cuidados, né? E também sobre esse outro lado, né? Essa visão do que pode, quais são os direitos também, né? A gente conversar do paciente, da mulher, do homem, né? Marcelo, eu acho que também é legal a gente falar que não é somente mulheres, né? Mesmo que a maior incidência sejam na mulher, mas também tem homens que podem desenvolver, né, o câncer de mama, né? O câncer de mama no homem, ele é raro, ele é incomum, é claro que como oncologista eu eventualmente vejo algum caso, mas por ser especialista na área, né, mas em termos de população geral, realmente é mais incomum, mas isso não tira a importância também do homem se conhecer e caso, sei lá, perceber algum nódulo na sua mama, porque o homem tem tecido mamário, buscar entender, procurar um profissional que possa estar auxiliando aí nesse diagnóstico diferencial, eu digo. Não quer dizer que a pessoa tenha um diagnóstico oncológico, né? Mas entender e procurar auxílio, atendimento, assistência para buscar esse entendimento do que está acontecendo. Mas realmente é uma doença que acomete, claro, de uma grande proporção, mulheres mesmo, né? Isso, e falando sobre isso, né, aqui nós vamos falar sobre esse cuidado com a mulher, né, nessa doença, também por conta do Outubro Rosa. Queria que você falasse um pouquinho para nós sobre como que se dá a identificação, né, desse paciente, dessa paciente, dessa mulher com câncer, qual que é a importância desse autocuidado e até que ponto assim, ela tem que procurar a ajuda médica também.
Hoje, cada vez mais, a gente fala que a mulher precisa se conhecer. Não é naquela informação, naquela orientação de fazer necessariamente um autoexame, porque a questão do autoexame traz uma necessidade, coloca uma responsabilidade na mulher de saber como fazer um exame na sua mama, de saber quando fazer um exame na sua mama, e ela é uma pessoa que não tem informação para isso. Só que, por outro lado, a gente sempre orienta, sempre traz como muito importante essa questão da gente se tocar, da gente se conhecer. E aí, qualquer entendimento que algo mudou, o surgimento de um nódulo que não existia, uma dor que também, enfim, ou não existia, ou ficou mais forte, pode se manifestar com inversão do mamilo, saída de secreção ali pelo mamilo, a pele da mama pode ficar com aspecto de casca de laranja. Às vezes, o que é percebido primeiramente é um linfonodo, uma íngua na região da axila. Então, toda a percepção que algo diferente está acontecendo, que precisa ser entendido, aí sim, a gente, num cenário ideal, numa situação ideal, ter o mais breve possível um contato, enfim, uma consulta com um profissional realmente capacitado, porque para dar esse entendimento. Não quer dizer que algumas dessas alterações elas sejam necessariamente secundárias ao câncer de mama. Às vezes uma dor mamária, um nódulo que se percebe pode ser algo benigno, mas é preciso que, enfim, o médico qualificado realmente faça uma avaliação, converse com a paciente, examine a paciente, para que a gente consiga entender o que está acontecendo. Infelizmente, cada vez mais a gente vê situações onde se conversa pouco com as pacientes e não se examina as pacientes, o que definitivamente não cabe. Por mais que a gente tenha exames, tecnologia cada vez mais disponível, exames cada vez mais sofisticados, nada substitui ainda uma boa conversa e um bom exame físico, que daí desta etapa inicial que a gente vai ter entendimento qual é o risco de ter alguma doença maligna ou não. Os exames complementares vão estar aí para nos auxiliar, porque vai ter situações, por exemplo, que os exames eles vão mostrar que pode talvez ser benigno, e na verdade não é, ou o contrário, uma suspeita que possa ser maligno, e na verdade depois não confirma. Então, se a gente só olhar para os exames e não fazer um bom raciocínio clínico, esses pacientes tendem a não ter uma avaliação adequada naquele momento. Então, como população, é importante ter essa orientação de se conhecer e procurar auxílio quando estiver sentindo algo, mas também é importante que quando for, enfim, ser recepcionado, for entrar no sistema de saúde, que realmente tenha um atendimento de qualidade para que essa campanha, toda essa busca aí de comunicação adequada se traduza realmente num atendimento de qualidade, né? Perfeito. Eu acho que até é legal quando a Marcele coloca sobre essa importância, né, não só dos exames em si, mas também da conduta do médico mesmo, né, do profissional que vai fazer essa avaliação para ter um diagnóstico bem efetivo, né, Juliana? A gente estava até conversando anteriormente sobre essa questão dos exames, porque tem uma divergência ali na questão em algumas questões dentro do sistema público de saúde. A MUC hoje ela trabalha também em cima disso, de políticas públicas, né, de políticas relacionadas a esse acesso à saúde, né, a esse acesso a informações. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas ações que a MUC faz, por gentileza. Sim, perfeito. Mas o que eu queria colocar, a partir do que a doutora Marcele referiu também, que eu acho que é o mais importante, o grande objetivo da campanha Outubro Rosa é chegar cedo, é o diagnóstico precoce. Não é? E esse autocuidado que a doutora referiu, não é? É fundamental. Né? Nós precisamos conhecer o nosso corpo. Né? Esse ano, inclusive, nós trazemos na campanha o slogan A Gente Se Cuida, com um toque que é para nós nos cuidarmos, cuidar do outro, que o outro também nos cuide. Né? E para isso, o trabalho da MUC, que é muito voltado a uma abrangência para toda a sociedade, envolve muito também a questão do conhecimento de legislação. Por exemplo, as pessoas precisam saber que existe a lei da mamografia, né, que autoriza a mamografia na rede pública a partir dos 40 anos. Precisa também saber que se tem um diagnóstico de câncer,
o tratamento deve se realizar no prazo máximo de 60 dias. Nós já fizemos campanha do Outubro Rosa com o slogan "Faça valer a lei dos 60 dias", porque nós descobrimos, naquela ocasião, que a lei tinha um cumprimento muito baixo, 30%, 40%. Nós conseguimos, junto com outras organizações no Brasil inteiro, elevar esse patamar para 60%, 65%, até 70% em alguns lugares. Então, isso é muito importante, porque as pessoas não sabem que têm esse direito. Também, a partir das nossas ações de conscientização, o Outubro Rosa é uma grande campanha de conscientização, então, normalmente, nós fazemos ações de rua, em parques, em praças, no terminal do centro, ali, onde a gente conversa com a população, e essa conversa é extremamente importante, não é? Passando informações e também ouvindo a população. E aí tem uma história que é bem interessante, que ouvindo a população, nós descobrimos também que, por exemplo, a lei dos 60 dias não tinha um cumprimento adequado, mas nós tínhamos uma questão que era muito mais relevante. As pessoas não chegavam ao tratamento em 60 dias, mas elas sequer chegavam ao diagnóstico. E o que nós tínhamos? A lei determinava que o tratamento começasse até 60 dias contados do diagnóstico. E se eu não cheguei ao diagnóstico? Se aquela pessoa que está ali no terminal conversando comigo diz, eu estou há 6 meses esperando, eu estou há 7 meses, há 1 ano. Porque é comum isso, né? Acontece, comum, né? Acontece. Hoje, felizmente, a notícia que nós temos em Florianópolis é de que nós não temos fila para mamografia. Mas o que aconteceu naquela ocasião? Nós também, a partir de um grupo organizado no Brasil, várias organizações de câncer, inclusive a FEMAMA, junto, que é a nossa federação, nós passamos, então, a lutar, não é? A brigar mesmo por uma lei de 30 dias para o diagnóstico. Conseguimos, a lei foi promulgada em 2019 e hoje nós temos uma lei que determina... Essa lei é lei federal? Sim, é lei federal. Todas que eu mencionei aqui são leis federal para o Brasil inteiro. Perfeito. E vamos frisar bem, para todos os pacientes de câncer. Ela não é específica, menos a da mamografia, evidentemente, né? Mas as demais, dos 60 dias, dos 30, né? Então, o diagnóstico, ele tem que acontecer em 30 dias. Né? Então, esse é o nosso grande trabalho, vamos dizer, o trabalho macro que é feito para toda a sociedade. Show de bola, acho que isso é muito importante frisar mesmo, acho, porque às vezes a gente fica muito nessa ideia, né, de nós temos temos que procurar o atendimento, mas a gente às vezes não sabe sobre esses prazos, porque é comum a gente ver, que bom, felizmente, né, a Jurema traz aqui para nós, hoje, pelo menos aqui na região de Florianópolis, esse prazo ele está sendo menor, né, principalmente para mamografia, né, para esse exame, que é um dos exames que são bases para ter diagnóstico também, né? Lembrando que não é o único, como a Marcele já trouxe para nós, mas é um exame importante para diagnóstico. Então, bom que está tendo uma redução nesse prazo, assim. E levar esse tipo de informação, acho que é o que é importante, né, Jurema? Acho que você quer... Com base nisso também, houve um período aí em 2015, 2016, que nós identificamos que as filas para a mamografia eram enormes, não só em Florianópolis, como na Grande Florianópolis, Palhoça, São José. E nós criamos um programa na MUC que chama-se Fila Zero, que eu faço questão de divulgar, porque ele é um programa que capta recursos para tirar pacientes do SUS da fila de espera. De novo, o diagnóstico precoce é o mais importante. Então, através deste programa, nós captamos recursos e destinamos todos esses recursos para o diagnóstico de câncer. Né? Dentro do Fila Zero, quando começou a pandemia, nós, evidentemente, todos tivemos muitas dificuldades em continuar nossas tarefas, nós continuamos trabalhando virtualmente, continuamos, inclusive, com atendimento presencial na MUC com 2 pessoas, mas aí nós criamos um projeto dentro desse programa Fila Zero que se chamou Mamografia Salva. E aí todos os recursos são destinados para a realização de mamografias. Então, quem quiser contribuir, nós temos até uma camiseta muito bonita desse projeto e também quiser fazer aporte de recursos para a MUC, para o programa Fila Zero, projeto Mamografia Salva, por favor. Então, depois a gente vai até deixar, então, ou um linkzinho, assim, Sim. de informação ali depois no nosso depois da edição ali. Eu queria pegar um gancho com isso,
para a gente falar um pouquinho mais sobre essa importância do diagnóstico precoce, né? A gente sabe que para o câncer de mama, em específico, mais de 95% dos casos, quando identificados precocemente, tem uma chance de cura, né? Então, acho que é importante a gente frisar sobre isso, assim, sobre essa importância de descobrir e ter um diagnóstico de maneira precoce, né? Realmente faz diferença, né? Quanto mais inicial a doença é diagnosticada, né, na sua fase, nas suas evoluções, realmente isso tem impacto em aumentar as chances de cura das pacientes. E a maioria das mulheres, elas têm o diagnóstico através da percepção que algo está diferente. Por isso que eu trouxe no início já da nossa conversa essa importância, né, de realmente poder ter assistência o quanto antes e de qualidade quando algo é percebido pela própria mulher ou tomando banho, enfim, nas mais diversas situações, mas que percebe que tem algo diferente na mama para conseguir o quanto antes conseguir esse atendimento, né, e fazer essa investigação, que é onde a gente ainda faz a maioria dos diagnósticos, e mesmo se é no momento em que é percebido pela mulher, porque pode existir a dúvida, se eu toquei o nódulo é porque já está avançado. Não quer dizer. Às vezes ainda assim uma doença inicial e aí tem bastante chance de cura. A medicina evoluiu bastante, mesmo nas mulheres que têm uma doença mais avançada ou que já são diagnosticadas no momento em que são metastáticas ou acabam evoluindo para metástase ao longo da evolução da doença, ao longo do tempo. Também tem, enfim, tem recurso, tem tratamento, essas mulheres podem e devem ter qualidade de vida enquanto convivem com a doença, mas obviamente que quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura, e às vezes também, muitas vezes isso implica em necessidade de menos tratamentos, né, que é o que seria o ideal. A menor quantidade de carga de tratamento necessária para ter os melhores resultados necessários, né, que queremos buscar. Então, esse é o cenário ideal, vamos dizer assim, né? Mas tem mulheres, por exemplo, que têm doenças com um comportamento que é mais agressivo. Então, podem ter feito exames de imagem, um bom exame físico há 6 meses atrás, 8, 9 meses atrás, e hoje desenvolvem uma doença já clinicamente manifesta, né? Então, como existem vários tipos de câncer de mama, na verdade, quando a gente fala de câncer de mama, parece que é uma doença só, mas não é. São vários tipos diferentes de doença, e algumas dessas doenças, elas são doenças que se comportam dessa maneira de evolução rápida, né? Então, por isso que eu boto bastante concentração na questão de realmente a gente se conhecer e a partir do momento que perceber algo errado ou diferente, não necessariamente errado, né? Não quer dizer que seja doença oncológica, mas que tenha assistência para entender o que está acontecendo. É interessante também a gente colocar que nem o tratamento que uma mulher tem não necessariamente é o tratamento de outra mulher, não são organismos diferentes, é o tipo de manifestação diferente, né? Eu acho que também é legal a gente falar sobre isso, que tratamentos são diferentes, são individualizados, né? São singulares. É bem comum, as pacientes às vezes estão aguardando consulta e estão sentadas uma ao lado da outra na sala de espera, e aí quando entram no consultório questionam né, é importante que sejam curiosas, eu sempre digo, é importante ser curioso com tudo na vida, imagina com relação a gente mesmo, né? Mas aí tem muito esse questionamento, por que a senhora que estava do meu lado fez determinado tipo de tratamento, ou às vezes é alguém da família, eu tomo tal remédio, tu não toma, pergunta para a tua médica se não é interessante que você tome, e essa conversa é extremamente útil, não que seja algo que eu não incentivo, eu incentivo que a gente seja curioso, mas realmente, assim, é uma combinação de uma possibilidade de estratégia de tratamento que é muito ampla, assim, então realmente é muito individualizado, e isso tende a beneficiar o paciente, né, porque essa individualização é justamente nessa busca desse equilíbrio ideal da balança, como eu disse, o tratamento que realmente precisa ser feito, com menor carga de tratamento possível, para beneficiar o quanto mais aquela paciente, ou buscar a cura, ou buscar o controle de doença, dependendo do contexto da paciente, né?
É isso aí. No começo a gente tá falando da MUC, mas nós não falamos o que é a MUC de fato, né, Jurema? A MUC é uma associação, é uma entidade. Eu queria só que você deixasse claro para o pessoal. A MUC é uma OCIP, né? Uma organização da sociedade civil que tem a sigla MUC, Amor e União contra o Câncer. Legal. Nós somos uma instituição formada completamente por voluntários, não é toda a diretoria é voluntária, e as pessoas que nos auxiliam em tudo são voluntárias. Inclusive, quando participam da campanha Outubro Rosa, nossa camiseta, que é desenhada pelo Luciano Martins, é um trabalho voluntário. O coral que nos acompanha, que todo mundo adora durante o Outubro Rosa, maestro Robson Medeiros, ele reuniu 7 dos corais que ele rege, e durante o mês de outubro, então, ele coloca a camiseta cor-de-rosa, cria um repertório super especial para nós, e a gente faz esse espetáculo, que também faz parte do Outubro Rosa, né? Ter esse momento alegre, esse momento lúdico, esse momento onde nós estamos lá para confraternizar e cantar. Legal. E a MUC também tem um espaço para acolher agora, a gente falando de Outubro Rosa, né? Tem um espaço para acolher essas mulheres que vão buscar essa ajuda, assim, vocês realizam lá algum tipo de ação com elas com frequência? Como que é esse trabalho? Sim, nós fornecemos alguns serviços. Hoje estamos fornecendo auriculoterapia, barra de access, psicologia. Temos também o atendimento jurídico, que acho que aqui merece um capítulo à parte, não é? E temos um projeto que chama-se Tecendo Corações, onde as pacientes, nós temos isso, está aberto, inclusive inscrições para os pacientes. Às quartas e quintas-feiras à tarde, temos uma professora à disposição. Então, elas fazem uma aula onde elas confeccionam bonequinhas, corações de tecido, aquela almofada que coloca embaixo do braço quando tira linfonodos, e essas almofadas são doadas nos hospitais, e os demais produtos que elas confeccionam, os amigurumis, são vendidos então com recursos para a MUC. Nós fornecemos a oficina, o lanche e o material, né? E durante a tarde, então elas ficam lá orientadas por uma professora. É bem bacana esse projeto também. Eu imagino, assim. E deve ser compartilhadas inúmeras histórias, eu acho, em momentos como esses, assim, né, Jurema? Eu penso que é super importante, né, a participação desse momento, porque existe uma irmandade entre essas pessoas, né? Ali também tem pessoas que não passaram pela doença, mas que estão ali super disponíveis para acolher, para receber, para escutar. Então, se criam verdadeiros grupos de amigas nesses espaços, não é? Marcelo, até eu acho que essa condição, né, psicológica, mental, eu acho que é de suma importância até pro tratamento, né? A gente já vê que tem estudos que comprovam isso, né? De que essa positividade, esse pensamento de que é uma fase, vai ter, né, vai dar tudo certo, assim, eu acho que isso faz diferença também no tratamento. E vocês, como médicos, assim, vocês notam isso na prática clínica mesmo, no dia a dia também, essa diferenciação? Eu vejo nós, como equipe de saúde, como médicos, assim, é muito importante buscar ter o máximo de empatia que pudermos ter, treinar a empatia. Eu sempre digo para os meus pacientes que eu sei muito o que é estar do lado de cada mesa, e eu não sei o que é estar do lado de lá da mesa. E se algum dia eu tiver, porque eu estou, né, eu sou mulher, eu estou envelhecendo, né, são fatores de risco para o câncer de mama, ou seja, também algum outro tipo de câncer, pode ser que eu tenha essa história em algum momento na minha vida, vai ser a minha história, com os meus valores, com a minha existência, e é muito complexo. Cada um tem uma bagagem, cada um vem, quando senta no consultório ali, quando senta na cadeira em frente a mim, tem a sua vivência, trouxe a tua história. Alguns pacientes, por exemplo, vão ter uma postura, enfim, mais de realmente de estar mais firmes, não sei nem como falar a palavra ideal, porque é importante a gente ter todo esse cuidado e entender como cada um encara, porque, enfim, são histórias diferentes. O papel do médico é acolher, mas a gente precisa também buscar um olhar de que para aquelas mulheres que talvez estejam, né, fiquem muito tristes, arrasadas naquele primeiro momento, ou seja, em que momento for, que a gente esteja ali para acolher, para entender quais são os melhores caminhos, se de repente apoio psicológico, enfim, psiquiátrico pode ser importante naquele momento, mas que é compreensível que ela esteja tendo aquele sentimento, né? Porque se a gente traz a informação de que, nossa,
cabeça erguida, sabe? Vida que segue, e alguém não está se sentindo assim, a pessoa, poxa, o que tem de errado comigo? A resposta é nada, né? Então, você é você, cada um reage de uma maneira, é importante ter esse olhar no sentido de buscar caminhos que a gente possa otimizar e melhorar essa questão emocional, psicológica, porque também deve ser vista, né? Nós não somos um órgão, a gente não é uma mama, a gente é muito mais complexo do que isso. Mas também ter esse olhar de entender que cada um vai ter a sua experiência e vai manifestar de um jeito. Isso não é essa dicotomia do certo ou errado, como eu devo me portar. Você é quem você é, você vai reagir da maneira que tem a ver contigo, e a gente, como equipe, está aqui para te acolher e buscar os melhores caminhos, não só de tratamento direcionado, específico ali para o tratamento do câncer de mama, mas também ter esse olhar de buscar estratégias, buscar caminhos que possam estar também acolhendo o paciente e a família. Porque o paciente que está com o diagnóstico, mas a família acaba que, entre aspas, fica doente junto. Então, no meu consultório é muito comum ter 3, 4, às vezes até 5 familiares juntos, e eu faço com que isso se torne possível, porque é muito importante e realmente isso é fundamental, aquelas pessoas que têm uma boa rede de apoio, né? O contrário, às vezes a pessoa é sozinha e realmente fica tudo mais difícil, né? Então, essa rede de apoio, essa família que está junto ali. E família pode ser um amigo, pode ser, enfim, pode ser um vizinho, né? Mas ter a rede de apoio, ter que consiga apoiar, tá junto com essa pessoa nessa jornada, nessa trajetória, mas que pode se sentir de diversas maneiras, e tá tudo bem. O nosso papel é estar acolhendo, estar entendendo e juntos a gente entender quais são os melhores caminhos. Não, perfeito. Eu acho que até engraçado quando você traz essa questão da família, porque, como eu disse ali, no início do ano eu descobri um linfoma e tal, e é engraçado porque eu vejo a preocupação mais da minha família e dos meus amigos do que minha, de fato, assim. Não que eu não me preocupe, claro, eu tenho total consciência do caso, assim, mas às vezes eu fico mais preocupado em acalmar o pessoal do que de mim, sabe? Assim, gente, calma, tá tudo bem, eu tô tratando, vou tratar, já tô com médico, já tô fazendo acompanhamento, já tô buscando as melhores alternativas, e tá tudo bem, eu tô bem e tal. E tudo, não, mas não sei se é talvez também por ter um pouquinho mais de informação a respeito do assunto, né? Mas a gente tem que ter esse cuidado, né? Fica com esse cuidado com a família, assim, com os amigos, de uma maneira que às vezes eu fico até mais preocupado com eles do que comigo, de fato, né? Isso é bem comum, na verdade, não é... Enfim, você está trazendo a tua história, mas não é incomum tanto o lado de o paciente ter que acalmar a família, não é que tenha que acalmar, mas naquele contexto está acalmando a família. Mas também, às vezes, eu vejo barreiras de comunicação, assim, tipo, ninguém fala nada, porque... E já aconteceu, enfim, situações onde o paciente pediu para ficar sozinho em consulta, e ele explicou, olha, eu sei que doença que eu tenho, e no momento inicial, onde estava o filho junto, ficou tudo assim, porque é importante o médico ter essa sensibilidade, né? Eu poderia falar todas as informações técnicas em 5 minutos, mas isso não é dar uma boa comunicação, uma comunicação de qualidade. Então, eu vou entendendo, no primeiro momento, o que o paciente já sabe, o que a família já sabe, o que eles vão entendendo. Eu escuto muito nesse primeiro momento para depois trazer as informações e na velocidade, às vezes em mais de uma consulta que é preciso para dar as informações. Mas nesse caso específico, depois, no segundo momento, eu fiquei sozinha com o paciente, e ele falou de uma maneira muito serena, que sabia o diagnóstico que tinha, sabia exatamente o que estava acontecendo, e ele me detalhou sobre a doença dele. Mas ele, no final, aí na sequência, ele disse, eu sei o que eu tenho, e isso realmente eu tô bem resiliente, tô aceitando a minha doença. O meu problema é que o meu filho não sabe que eu sei, e eu não sei como contar isso para ele. Então, como, né, muito mais complexo do que a gente pode imaginar, né? Então, e é uma história que é daquele paciente, tu, né, tens a tua, por isso que é importante muito a gente escutar, a gente
aprende essa habilidade ao longo dos anos, enfim, mas porque realmente é muito complexo. E aí cada família tem a sua dinâmica, cada paciente e família, né? Quando eu falo paciente e família, porque realmente é um binômio, não dá para separar na grande maioria das vezes. É óbvio que o paciente está em primeiro lugar, mas a família está junto ali, super envolvida. E essas também é papel do médico ter essa melhora na comunicação, né? E possibilitar que se reduzam, pelo menos, essas barreiras de comunicação que existem entre familiares também. Legal. Jurema, você vivencia que aula, isso. Né? Você lá com as pacientes, com o pessoal, assim, você vê realmente essa preocupação também deles, assim? Eu penso que, assim, o que foi trazido aqui é muito rico, né? É muito importante a rede de apoio, né? É fundamental. Infelizmente, nem sempre esse é o relato das nossas pacientes, né? Também o oposto é verdadeiro, né? Muitas mulheres são abandonadas, os maridos se assustam, fogem, têm medo até da palavra, têm medo de enfrentar aquilo com as suas companheiras, né? E a gente sabe o quanto é importante, seja o companheiro, o marido, o filho, o pai, a amiga que está ao lado, mas alguém que acompanha essa pessoa na sua jornada. E eu estava ouvindo a doutora Marcele e fiquei lembrando aqui, alguns anos atrás, alguns não, há vários, quase 10 anos atrás, nós criamos um projeto que ainda era muito insípido, porque o nosso conhecimento era, meu particularmente, era bastante menor, né? Que se chamou Vitoriosas. Nem sei por que escolhemos esse nome naquele momento. E nós trabalhamos com um grupo de apoio à mulher com câncer de mama, o Gama, que funcionava aqui no CEPOM. O Gama ainda existe, hoje é um instituto, não é? E qual foi a nossa ideia naquele momento? A doutora trouxe aqui uma referência, né, o que as pessoas falam quando estão no consultório. A nossa ideia era a seguinte, que está dentro mesmo da missão da MUC, que é diminuir a mortalidade por câncer e empoderar o paciente, fazer com que ele saia daquele vitimismo e se torne um ativista da causa. Né? Que ele tenha informação bastante qualificada para se apropriar do seu tratamento, para ter conhecimento bastante. E a MUC faz isso através de projetos. Isso está lá na nossa missão. E essa missão, que foi reescrita, ela começou lá no Vitoriosas. Né? Por quê? Porque nós entendemos que essas senhoras que tinham câncer de mama, que faziam tratamento ali no CEPOM e que eram acompanhadas ali por uma terapeuta maravilhosa, né? Elas trocavam muita informação dos seus tratamentos, das suas vivências, das suas experiências. Além de ser uma rede de apoio entre elas, elas passavam informação. E o que nós decidimos, então? Aí chamamos um oncologista, uma mastologista, um advogado, né? E fizemos, tipo, treinamentos, mini treinamentos, que fazia parte do escopo desse projeto. Isso foi fantástico, doutora. Porque o que acontecia? Antes elas faziam isso informalmente. Elas passaram a fazer com conhecimento, com autoridade. Elas tinham autoridade, porque elas tinham aprendido, porque a mastologista tinha dito, o advogado tinha dito. Então, elas sentavam lá na sala de espera do CEPOM e perguntavam para as pessoas. Você já fez isso? Você já foi a tal lugar? Foi orientado isso? E isso certamente gerou mais qualidade nos tratamentos. E também, de uma certa forma, despertou em alguns profissionais essa questão também de qualificar melhor esse atendimento, né? De talvez dar um pouquinho mais de tempo, e depois elas nos deram esse feedback. Algumas estão conosco como voluntárias até hoje, né? Trabalhando conosco, e hoje fazendo um trabalho que eu acho que é extremamente importante, que vem se falando há alguns anos, mas nós não temos nada formatado, pelo menos de parte da MUC, a gente faz isso informalmente, que é a jornada do paciente, que é acompanhar esse paciente, porque as pessoas não sabem o fluxo, não sabem o processo, quando recebem o diagnóstico se desestruturam, muitas vezes a família também. Então nós precisamos muito agora, além da questão dos cuidadores, ter clara essa jornada do paciente e fazer esse acompanhamento. Durante a pandemia, isso ficou muito forte dentro da MUC, e nós acabamos fazendo. Porque as pessoas que nos procuraram, no momento de pandemia, ficou tudo muito mais difícil, né, para procurar ajuda médica, exames, enfim. E nós acabamos, durante esse período, uma das nossas voluntárias fez pontualmente a jornada de 4 ou 5 pacientes. O retorno disso é espetacular. A clareza que traz, os caminhos.
E a doutora falou 2 ou 3 vezes aqui, apontar os caminhos, saber os caminhos, é fundamental. Isso tem uma importância fantástica. Eu acho que se todos nós tivéssemos essa condição de saber qual é o fluxo que um paciente deve seguir, né? Olha, agora é isso, agora é aquilo, e estar com ele. Então, são as 2 coisas que se complementam, não é? Acompanhar a jornada e a rede de apoio. Com certeza. E assim, até queria saber aqui, Marcelo, a gente pegando essa conversa, tem maneiras também de prevenção, tem cuidados especiais que elas também, as pessoas, né, nós, no público geral, né, mas tratando específico do câncer de mama, tem como se prevenir, evitar? É uma doença, normalmente também é hereditária, isso passa de geração para geração. Como que fica esse cenário? Pode sim ter aquela situação onde existe desde o nascimento, a pessoa já tem uma predisposição maior que a população em geral para ter o diagnóstico de câncer de mama. Mas esse, ainda assim, pelo conhecimento que nós temos até hoje, é uma minoria dos casos. Na maioria das mulheres, vão acontecer sim mutações genéticas, mas ao longo da sua própria vida. Foram mutações que foram acontecendo, o organismo não foi reconhecendo e não conseguiu parar esse acontecimento dessas mutações, e aí desenvolveu o câncer em algum momento, mas enfim, então na maioria das vezes não é herdado, e sim acontece ao longo da vida. Hoje a gente tem cada vez mais conhecimento por exemplo, do papel da obesidade, por exemplo, como um fator de risco, não só para câncer de mama, mas para vários outros tipos de tumores. O tabagismo, né, também é um fator de risco. Então, hábitos gerais de vida saudável, alimentação saudável, se manter ativo, atividade física, sempre buscando algo que nos traga prazer também de que seja feito, porque até vai ser o que a gente vai conseguir dar continuidade, né? Se a gente orientar algo, poxa, que a pessoa não gosta de fazer, além de ser um sofrimento naquele momento, que não é legal, acho que é importante a gente buscar ser feliz, mas também a chance de algo que a gente não gosta de fazer, que seja continuado, também é mais complicado. A amamentação, fator de proteção, né? Alguns tipos, enfim, de reposição hormonal, excesso de exposição a hormônios, isso também pode ser fator de risco. Mas, de uma maneira geral, eu sempre foco nessa questão dos hábitos de vida saudável de uma maneira geral, que vai estar contribuindo não só para a prevenção de câncer, mas também de doenças cardiovasculares, por exemplo, né? Então, alimentação adequada, se manter ativo, atividade física, né? Cuidados com o peso, não fumar, enfim, são orientações bastante gerais, mas que vão estar nos ajudando a ter uma vida mais saudável de uma maneira geral também. Legal você falar sobre isso. O SBA surgiu de uma campanha que nós fazemos da Farmacese de saúde, bem-estar e acolhimento. Então é uma campanha que temos durante o ano inteiro, e durante 5 meses nós fizemos nas nossas farmácias, que era justamente para isso, para incentivar as pessoas a adotarem hábitos saudáveis, de alimentação saudável, de fazer exercício físico, de ter uma qualidade de sono, dessa importância da qualidade do sono, de tratar mesmo a saúde mental, fazer exercícios que realmente, assim, te tragam um bem-estar, né? Porque não é falar assim, faz lá academia, faz 30 minutos de esteira todo dia. Não, pô, isso eu não gosto de fazer, mas eu gosto de jogar um vôleizinho, eu gosto de fazer uma corridinha. Andar de bicicleta. Faz o que te faz bem, né? Se exercite, mas aquilo que te faça bem, né? Eu acho que isso é importante e vai bem né, nesse sentido, porque às vezes nós, enquanto profissionais também da saúde, que tratamos direto com saúde, parece que é até clichê, a gente sempre falar sobre o mesmo assunto, né? Fala assim, se hidrate, gente, beba água, faça o exercício físico, porque todo quanto é problema, parece que a gente está falando sobre isso, mas se a gente fala, eu volto a repetir, eu já falei isso em um outro videocast desse, em outro momento, se a gente fala é porque realmente ainda é o efetivo, é o que realmente faz diferença, né? Então a gente vai continuar falando, porque até hoje parece que tem gente que ainda não entendeu muito sobre isso. Você falou de uma coisa que até surgiu algumas dúvidas, Marcelo, eu queria perguntar aqui. Muita gente pergunta se uso excessivo de anticoncepcionais, essas coisas também pode aumentar o risco de... eu vou escolher meu próprio anticoncepcional. Não, a gente sempre orienta a procurar um médico, um ginecologista. Mas o uso de anticoncepcionais
pode impactar também no... Hoje, cada vez mais, assim, são medicações com dosagens menores hormonais, né? Então, definitivamente, é importante ter um olhar, que é importante ter esse cuidado em ter esse planejamento de família, enfim, e cada vez, como eu já citei, né? Indo recorrer a bons profissionais. Tem pílulas que realmente têm uma dosagem hormonal menor, que são super seguras, enfim, que conseguem fazer o papel delas, que é a prevenção aí da gravidez, e isso sem que tenha uma repercussão realmente negativa, no sentido de um fator de risco para câncer de mama. É que existem alguns outros tipos de reposição em outros contextos que aí podem ter dosagens maiores, né, de hormônios, e daí isso sim pode impactar em fator de risco para desenvolver câncer de mama. Ah, legal. Aqui, Jurema, vocês ali trabalham muito também, né? Você já nos disse sobre essa questão de conscientização, né? Tem um trabalho bem forte. Vocês têm notado também que não só as pessoas, né, que estão passando por esse momento, mas também... Hoje a gente vê que os jovens também estão muito antenados, redes sociais, essas coisas. Vocês veem que isso também está tendo uma participação bem importante para a divulgação de informações conscientes, de informações com fatos reais acerca de prevenção do câncer. Você acha que a gente está explorando bastante também essa área das redes sociais para levar informação de confiança? Eu penso que as redes sociais ajudam muito, não é? Principalmente em trazer novos voluntários, em trazer bons parceiros, né? Muitas vezes nós somos chamados para alguns eventos onde a pessoa diz, eu vi na rede social, então eu quis conhecer a MUC. Isso tem sido bastante relevante para nós. Mas o que ainda surpreende muito é a necessidade fortíssima que nós temos da campanha. Eu sempre costumo dizer que o nosso grande sonho é não precisar mais de Outubro Rosa, né? Mas infelizmente estamos muito longe dessa realidade, né? Temos uma expectativa aí de que em 2030 uma em cada 8 mulheres vai ter câncer de mama, né? Então isso é um dado muito forte, né? Uma perspectiva que não é boa. E o que mais surpreende também é que uma pesquisa muito recente, que foi publicada inclusive pela Folha de São Paulo, ela revela o seguinte: eles pesquisaram, se não me engano, 1.397 mulheres, e dessas mulheres, 51% não sabia a importância da mamografia. Né? Quando nós estamos aqui falando o tempo todo sobre isso, falando da importância de que ainda é o melhor exame para um diagnóstico precoce, de que 95% pode ser evitado em nível de câncer de mama, se nós tivermos o diagnóstico precoce. Então, eu achei que esse dado assim, me espantou muito, ele é muito alto, né, um índice muito alto. E o que foi ainda pior, dessas 51% que não dão o devido valor à mamografia, 30% disse que se fez a primeira vez e não revelou nada, achava que não precisava fazer de novo. Então, quando se vê uma pesquisa desse tipo, ainda que a amostra não seja tão significativa, mas são 1.400 mulheres pesquisadas, eu penso que nós precisamos ficar muito alerta, sim. Né? E a rede social, evidentemente, que ajuda. Mas aqui voltamos a um fator que nós conversávamos antes, também aqui com a doutora Marcele, que é informação de qualidade. Nós temos que estar muito atentos quando nós corremos para a rede social ou quando nós corremos para o Dr. Google para buscar uma informação, porque nem sempre essa informação é qualificada. Então, eu preciso, sim, investigar também a fonte. Esse dado é do Instituto Nacional do Câncer, esse dado é da Universidade de São Paulo. De onde veio esse dado? Quem colocou essa informação na rede? Eu acho que isso é um alerta para todo mundo, não é? E quando busca, sim, claro, nós devemos buscar informação. Não há problema nenhum com isso. O problema é que, muitas vezes, nós aceitamos como verdadeiro qualquer coisa que está escrito ali. Fato. Bastante importante. Eu lembrei de duas questões que eu acho importante trazer na nossa conversa. Como o câncer de mama é uma doença cada vez mais prevalente, mesmo que a gente tenha falado desses fatores de risco, é importante também a gente ficar atento para a questão de que, por mais que a pessoa tenha hábitos completamente saudáveis, ou até seja mais jovem, essa pessoa também pode ter câncer. Então, não é simplesmente a questão mas por que comigo? Por que não comigo?
né? Pode acontecer. Às vezes os pacientes têm me perguntam, doutora, mas é mesmo maligno? Porque eu estou me sentindo tão bem, tipo, não, para aquela pessoa não faz sentido. Se eu estou me sentindo bem, isso não faz sentido que eu tenha uma doença maligna. Não, é possível sim, eu até explico, olha, é melhor que seja diagnosticado neste momento, é que você não tenha sintomas, mas sim, é uma doença maligna. Então, às vezes tem essa interpretação, né, que não faz sentido estar se sentindo bem e ter uma doença oncológica, e muitas vezes, não só no diagnóstico, mas ao longo do tratamento, o paciente pode ter, e a gente busca que tenha a melhor qualidade de vida possível. E uma interpretação que eu entendo também, que é bastante equivocada, que pode trazer muito malefício, é no próprio sistema de saúde. Quando a gente fala de rastreamento, isso gera muita confusão. Rastreamento é quando a pessoa não sente nada, não palpa nada, não toca nada diferente, tipo, não tenho nenhuma alteração na minha mama, eu não estou sentindo nada de diferente e eu estou buscando um recurso de rastreamento. Toda vez que a pessoa já sente algo, isso não se chama mais rastreamento, e aí é uma investigação diagnóstica. O que a gente vê na prática, às vezes a pessoa é barrada antes de entrar no sistema de saúde, porque chega, enfim, uma mulher de 28, de 33 anos, olha, eu tô sentindo algo diferente, tô sentindo um nódulo. Aí a resposta que ela tem é, não, mas você ainda não está na idade de rastreamento. São coisas assim... É muito importante. Talvez eu diga que é um dos pontos mais importantes que eu entendo no Outubro Rosa, é a gente deixar muito claro, rastreamento é aquele momento onde não é nada percebido, nada sentido, não tem nada de diferente acontecendo. A partir do momento que tem algo a ser investigado, isso não se chama mais rastreamento. E aí pode ser qualquer idade. Então, não é incomum, infelizmente, que a mulher seja barrada antes de ter qualquer acesso a qualquer investigação, porque ela não tem idade para rastreamento, mas ela está percebendo algo diferente, ela não está buscando rastreamento. Ela está buscando um diagnóstico precoce ou então um diagnóstico diferencial. Pode ser que algo benigno seja diagnosticado na sequência, mas não só em câncer de mama, mas também em câncer de colo de útero, às vezes eu estou falando de casos reais, não algo que eu acho que possa acontecer, que realmente acontece. Pacientes de 20, 23, 22 anos, estou com corrimento, com sangramento vaginal e vim, né, buscar recurso para entender o que está acontecendo. Não, a gente não vai fazer o Papa Nicolau porque você não tem idade indo para o rastreamento, e eu não estou falando estou falando de população que era para estar realmente alinhada com esses conceitos. Não estou falando de população geral que está aí para ser informada. Estou falando de profissionais de saúde que barram o atendimento dessas pessoas porque elas não têm idade ainda para rastreamento, elas não estão buscando rastreamento. Elas estão buscando diagnóstico de uma condição que já está acontecendo. Isso não é rastreamento, isso é investigação diagnóstica. Então, é muito importante que fique bem claro, quanto mais puder difundir, disseminar essa informação, que a gente reflita. Rastreamento é no momento que a pessoa não está sentindo nada. Se já tem algo acontecendo, seja um sintoma, seja uma palpação de enfim, uma alteração no aspecto da mama, isso não se chama rastreamento, e aí não tem idade. Pode ser com menos de 40, pode ser com mais de 80. É importante que tenha esse entendimento, porque infelizmente acontece na vida, na prática, a gente vê essa confusão de conceitos e que realmente levam uma má qualidade de assistência. Acho que isso é extremamente importante, não é? Porque, evidentemente, a cada vez mais nós temos identificado mulheres abaixo de 30 anos com câncer. E acontece exatamente o que a doutora está referindo. Então, o que nós temos falado muito, não é? O nosso corpo fala. Se você perceber uma alteração, seja pequena, seja grande, você percebeu que tem alguma coisa está errada, vá ao médico. E aí, às vezes, a resposta é essa: mas não atende, não estou na idade, não sei o quê. Mas insista, volte lá, insista, bata na porta de novo, diga: eu quero ser atendida, eu preciso ser. É muito comum também, doutora, que nas consultas não seja feito o exame das mamas. Sim, e infelizmente é uma realidade. E a gente tem dito para as mulheres: peça para examinar suas mamas. Se você tem algum constrangimento, peça para ser atendido por uma doutora.
mas, por favor, faça isso, peça que seja examinado. É um direito seu e você pode estar identificando alguma coisa que pode se tornar grave depois. Então, isso realmente é extremamente importante fazer essa distinção entre o que é rastreamento e o que não é. Nosso corpo, ele dá sinais efetivamente. Sinalizou qualquer coisa, eu sempre digo, corra para o médico. Não importa o que é, corra para o médico, vai ver. Pode ser uma pinta na pele, ou pode ser uma mama retraída, enfim, qualquer sinal que você perceber diferente, olhe seu corpo, cuide-se, examine-se, mas examine-se por inteiro, né? Não se envergonhe, você pode estar salvando sua própria vida. Com certeza, são dicas, eu acho que importantíssimas mesmo de serem colocadas. Inclusive, queria aproveitar só para perguntar, tem algum intervalo de tempo que tem que ter esses exames, mamografia, ou esse acompanhamento, Marcele? Existem divergências, né, dependendo de qual, enfim, órgão que está recomendando, mas alguns órgãos, então, orientam que seja anualmente, né, enfim, alguns cenários, às vezes, se recomenda por órgãos oficiais que pode ser feito a cada 2 anos, por exemplo, né, mas eu ainda entendo que o mais importante é essa questão da gente se conhecer, e entender que mesmo que tenha um exame normal em algum momento, seja 1 ano atrás, 2 anos atrás, às vezes a doença se desenvolve nesse intervalo, às vezes no intervalo de entre um ano e outro a doença pode se desenvolver. E aí também é importante essa informação, às vezes a pessoa se fica com aquela informação, não, mas eu fiz uma mamografia meio ano atrás, estava tudo bem, então não tem como esse nódulo que eu estou palpando agora ser algo ruim, porque eu tenho um exame recente que estava bom, né? Então a doença pode se manifestar sim, entre 2 exames, mas enfim, numa maneira onde a gente está falando mais em nível ali de consultório, não de população em geral, porque daí tem as políticas públicas, enfim, mas tem a tendência é que a maioria dos profissionais ainda faça o exame anualmente. Perfeito. Gente, acho que passou muito rápido, fui olhar o celular aqui, quando a gente conversa, assim, sobre coisas que são importantes e a conversa flui, acho que passou tão rápido. A gente está caminhando para o final, então, desse nosso papo, dessa nossa conversa. Então, agora eu vou abrir para vocês fazerem as considerações finais de vocês, sei lá, deixar algum recadinho, alguma dica, né, alguma percepção, e até mesmo, né, Jurema, se você quiser fazer um convite para aquelas pessoas que quiserem também se voluntariar para essa causa, quem pode também ser voluntário ali. Deixar importante também avisar, então, que no final a gente vai deixar o @ ali de vocês na nossa legenda, para quem quiser ter mais, tirar dúvidas, saber onde a doutora atende, como pode ser voluntário, a gente deixa ali na nossa legendinha. Mas agora é o momento de vocês fazer as considerações finais, por gentileza. Então, a MUC está totalmente aberta para receber não só os pacientes e seus familiares, mas os voluntários são muito bem-vindos. Toda a equipe profissional, doutora, nós já somos apoiados, a doutora Marcele já é nossa apoiadora. Gostaria de referir aqui que todos os anos, durante o Outubro Rosa, nós fizemos várias palestras em company. Elas são feitas sob demanda, as empresas se inscrevem. Nós, evidentemente, pedimos aí uma contrapartida de aquisição mínima de 20 camisetas. E temos profissionais tão qualificados quanto a doutora Marcele que vão, então, às empresas, aos escritórios, às organizações e até em algumas igrejas para, então, falar sobre esse tema que é tão importante. E estamos totalmente abertos para receber os pacientes, os profissionais, os voluntários, não é? A população em geral. Temos informação que procuramos buscar sempre com a maior qualidade possível. Estamos em todas as redes sociais, temos o nosso site, o nosso telefone, enfim, procurem pela gente, né? E eu acho que o que é muito importante é esse trabalho em rede, né? Juntos, os profissionais da saúde, os voluntários, as instituições, podem levar um trabalho muito melhor para toda a sociedade. Nós podemos, sim, atingir esse objetivo de reduzir a mortalidade por câncer. Por isso eu quero deixar meu convite, que todos participem. E, inclusive, como nós estamos no Outubro Rosa, eu quero deixar uma pequena tarefa para todo mundo que está nos ouvindo, que pergunte a uma mulher do seu relacionamento, acima de 40 anos, se ela já fez a mamografia. Show de bola, doutora Marcele.
Eu gostaria de deixar aí um recado para as mulheres que estão nos ouvindo, para a gente, e eu me incluo então nesse grupo, de ter esse olhar para cuidar da gente. A gente, né, nós mulheres, a gente tem muito a questão cultural de ser cuidadoras, mas cuidadoras do outro, cuidadora do ambiente, cuidadora de todo o resto. E aí muitas vezes a gente acaba esquecendo da gente mesmo. Então, se eu puder deixar uma mensagem final, é realmente que a gente não tem nenhum tipo de constrangimento de se colocar em primeiro lugar. Até porque se a gente tem, e eu sou cuidadora do outro, não posso dizer que também não é algo que me toca, porque eu procurei justamente a medicina para ser cuidadora, mas a gente só consegue cuidar do outro se a gente estiver bem. Então, assim, se colocar em primeiro lugar é até estratégico, mesmo que no segundo momento isso seja para também beneficiar, enfim, nossa família, a sociedade com esse cuidado, né? A Jurema também, como cuidadora, na verdade, tudo que ela faz é um trabalho de cuidado. Se a gente for resumir uma palavra só, é uma palavra de cuidado, mas como cuidar do outro se a gente não está bem, né? Então, sem nenhum constrangimento, se colocar em primeiro lugar, tem que arrumar um tempo para cuidar da gente, para se ver, para se sentir, para, enfim, para se perceber e realmente buscar, enfim, nos colocar em primeiro lugar, justamente porque não vejo de outra maneira. A gente tem que se colocar nessa posição e justamente isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Show de bola, gente. Obrigado mesmo, brigadão de coração pela participação de vocês. Acredito que foi enriquecedor aí todo esse conteúdo. Que o pessoal de casa com certeza vai ter aproveitado muito, muito mesmo. Gente, vocês que nos acompanham então aí pelos nossos canais, né, não deixem de pegar lá no canal do YouTube Momento SBA. Lembrando que nós estamos também no Spotify, tá? Então Momento SBA no Spotify, além do nosso Instagram, o Instagram da Farmacese. A gente está lá no site www.farmacese.com.br. Se vocês ainda tiverem mais alguma dúvida, quiserem saber sobre todos esses conteúdos, também tem lá um ícone de Fale com Farmacêutico que a gente está à disposição para poder te ajudar. Porque vocês sabem, né, que se precisar, é só chamar. Obrigado. Se inspire nesse movimento, saúde, bem-estar e acolhimento. Se inspire nesse movimento, saúde, bem-estar e acolhimento.